Oi, gente! Sejam muito bem-vindas e bem-vindas a mais uma live literária. Estamos aí começando a semana com mais uma segunda-feira de muita conversa literária, muitos autores e autoras, livros, sorteios, literatura para todos os lados. Essa semana tá assim, ó, de gente boa aqui no projeto e o ritmo vai até sexta-feira. Depois a gente para, só volta na segunda que vem, tá bom? Muito bem, Maura querida, um beijo, Gerson, o pessoal que tá entrando. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas e todos os materiais gerados diariamente, tá bom? Maravilha! E para dar continuidade aí a essa segunda-feira literária, eu vou receber agora a autora nacional Zina Paiva. Ela que tem livros no mercado. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa bagagem literária, uma experiência voltada para dentro da educação e, claro, raízes indígenas, né? Que a gente precisa muito. Vamos ver se ela tá na live? Deixa eu ver. Ela ainda não tá, ela deve estar perdida em algum lugar. Pera aí. Que ela falou que tava só aguardando. Vamos ver se ela tá atualizando, se não tá. Pessoal que tá entrando, sejam muito bem-vindos. Bem-vindas. Esperando a nossa autora entrar para bater papo, para conversar e conhecer mais sobre os livros. Cadê nossa autora? Tá aqui online, mas não tá conseguindo. Alguém aí foi à Bienal? Vai à Bienal? Muitas escritoras eu encontrei lá. Muita gente boa, muito stand, gente. Foi incrível. Muito bem, nossa escritora entrou aí. Cadê ela? Zina, querida, se você tiver no notebook, saia e entre pelo celular, tá? A Dani tá aqui. Oi, Zina, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Adorei. Aqui eu não consigo enviar o convite pra você, Zina. Cadê nossa autora? Nossa autora... Eu não sei se é a primeira live dela, né, gente? Porque os autores ficam meio perdidos mesmo. A gente dá instrução, mas o povo fica perdido. É assim mesmo. Zina, se você tiver no notebook, saia e entre pelo celular. Notebook não possibilita que você faça entrevista. Só o celular. Isso no Instagram, tá? Se fosse em outra plataforma, daria. Aqui eu não consigo enviar para você o convite.
Pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Agora, não. Monique? Olá. Oi. Eu não Tá tô me te vendo. vendo? Não estou. Não estou Aí te no vendo. meio da tela. A Zina, minha tela tá para mim. Eu não sei olha usar só. isso. Presta atenção. No meio da tela Ah, tem duas setinhas. Clica na setinha que ela vai virar para você. ok. Deixa eu apertar. Aperta aí, Theo. Pronto, virou para mim. Ufa! Menina, que Querida, coisa tudo difícil. bem? Seja muito bem-vinda. Tudo jóia. Eu não estou te vendo, mas tá tudo jóia. Aqui você está aparecendo. Isso é book no Instagram. Não se Então tá bom. preocupe, que a gente consegue ver você aqui, tá? Então tá bom. Tá jóia. Você se incomoda de fazer a entrevista só me ouvindo ou você quer me ver também? Não tem problema nenhum. Posso só te ver. Então tá bom. Não tem problema, então. Então, vambora. Zina, você estava na Bienal sábado? Estava, menina. Eu estava lá. No mesmo bate-local, no mesmo bate-horário que você. Recebi o mesmo bate-prêmio e não te vi. Juro. Eu tô assim, como não me viu? Você falou comigo sobre teu livro. Mentira. A gente trocou ideia, juro por Deus. Nem me contou. Você chegou perto de mim e falou assim, Monique. Eu falei, o quê? Eu tô com meu livro, Contos Indígenas e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, cara, então vamos divulgar. Quer dizer, a gente nem sabia. Cara, que loucura. Caramba, que da hora. Que legal. Ai, aproveitou a Bienal, Zina? Menina, demais, demais. Aquilo tava maravilhoso, né? E amei o lugar também. Foi a minha primeira vez lá no Rio. Mas é Eu muito amei longe o de lugar. tudo, né, Zina? Sim, sim. Até Mas pra aqueles mim. espaços abertos, nossa, como aquilo me ajudou? Porque ficava fresquinho, né? Muito legal. Tava muito quente. Tava muito calor. Tava. O Rio Centro, mesmo para quem mora no Rio de Janeiro, é muito longe. Pô, eu levei 1h30, 2 horas para chegar no Rio Centro. São pavilhões imensos. Você conseguiu andar em todos os pavilhões? Olha, eu andei no laranja e no verde, que era o nosso, né? No azul eu não consegui. Viu muita gente lá que você queria? Escritores? Olha, encontrei uma galera legal. Encontrei umas pessoas bem bacanas. Bem bacanas. Foi delicioso. E você só foi no dia 2? Eu fui só no dia 2, porque eu moro em São Paulo. Eu saí daqui na sexta, fui no dia 2, focada no prêmio, e depois do prêmio eu fui explorar um pouco. E no dia 3 eu já retornei. Já voltei para São Paulo. Mas o ideal seria um dia em cada pavilhão, né? Em cada pavilhão. Um dia em cada pavilhão. E, cara, mesmo assim a gente não ia dar conta de conhecer tudo, de entrar em tudo, porque é uma loucura, gente. Tava muito dinâmico. A gente foi no dia do baile da Drag Queen, né? Que tava lotado. Eu saí de lá. Era uma vontade de ficar. 6 horas. Que vontade de ficar. Chegando. Sim. Foi incrível, encantador. Encantador. Ano que vem estaremos em São Paulo, né? Exatamente, ano que vem em São Paulo. Muito bem, eu estou vendo que tem uma pessoinha aí do lado, entediado. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é o meu colega de escrita. Esse aqui é o Theo. Foi com ele que eu escrevi o Fantasma Tem Medo do Quê? Foi a partir de uma conversa nossa.
E ele, normalmente, ele vai comigo nas feiras. Ele não deu para ele ir agora na Bienal do Rio. Provavelmente ele vai comigo para a Bienal de Pernambuco, né? E aí ele me ajuda a fazer a divulgação dos livros, conversar com as pessoas, enfim. Ele tá delícia! um pouco, mas ele é super carismático e Mãe, eu tô com um pouco de conversador. dor de cabeça, mãe. É. Agora, Osina, me diz uma coisa. Eu tô aqui com os teus livros. Um deles se chama Contos Indígenas para Crianças. Eu tô vendo que tem uma temática toda lúdica, uma capa lindíssima. Você tá com ele físico aí? Tô sim. Tô sim. Mostra pra gente. Gente, olha essa capa. Olha que graça. Que linda que tá essa capa. Só que olha só, para eu entender um pouquinho mais, você tem o Contos Indígenas para Crianças. Isso. Fantasma Tem Medo do Quê? Que é também infantil. E você tem uma outra obra, que é Portuguesas. Vozes Portuguesas 10. Aqui. É o Vozes Esse livro aí é Portuguesas. sobre o quê? Vozes Portuguesas é uma coletânea de diferentes autores e diferentes gêneros. E eu tô falando sobre a questão feminina. Qual que é o preço que uma vítima paga para se manter em um relacionamento abusivo? Em relacionamento tóxico. Então, eu tô trazendo através de um poema essa reflexão. Inclusive, o poema se chama Autodivórcio, ou Poema que Machuca, porque ele é uma reflexão dolorida. Bem Você pode ler dolorida. um trechinho pra gente? Peraí, Theo. Deixe-me ver. Só um Lembrando, minutinho. gente, que estamos no Setembro Amarelo. Peçam Sim. ajuda. Não sofram sozinhos ou sozinhas. Temos diversos canais de ajuda para prevenção de suicídio. Tá? Se você está se sentindo triste, se você está desanimado, não confunda com uma depressão. Às vezes é só desânimo. Mas se você estiver sofrendo, não sofra calado. Procure ajuda, tá bom? Exatamente. Exatamente. Eu só tô procurando aqui porque eu preciso só ampliar. O Por Vozes aqui. Portuguesas, aí tem o número 10 aí, quer dizer, é uma Isso. Esse aqui coletânea. é uma Foram coletânea, só esse aqui é o volume mulheres? 10. Não. Tem mulheres, tem homens, tem vários assuntos. Theo, acha aqui pra mim? Tem diversos assuntos. Tem o Vozes Portuguesas 10, foram 2 projetos reunidos nele. Acha aqui pra mim onde fica Autodivórcio. Tá. Ah, tá. Inicialmente seriam vozes femininas, que seria lançado no Rio Grande do Sul, e depois ele se juntou com É esse, mãe? isso. Autodivórcio? Depois ele se juntou com o Vozes Portuguesas 10 e ele foi lançado nessa Bienal do Rio de Janeiro, agora no dia 2, e será lançado também em Portugal, em breve. Então ele vai ser uma obra literária internacional. Olha que bacana! E qual é a previsão de lançamento em Portugal? Olha, se eu não me engano, agora que eu tô meio perdida um pouco nas datas, se eu não me engano, ele vai ser lançado agora em novembro. Outubro ou novembro. Que delícia! E você vai a Portugal para o lançamento ou não? Não sei. Inicialmente eu tô dependendo de um patrocínio, né? Porque essa coisa de tudo a gente ir com verba própria fica um pouquinho complicado, né? Então eu tô dependendo de um patrocínio. Vamos ver o que nos reserva. Maravilha! Vamos aguardar, então, novembro, outubro. Assim que sair, você manda o link pra gente, tá? Pra eu poder compartilhar. Combinado. Ó, achei aqui o arquivo. Autodivórcio ou Poema que Machuca. Divorciou-se antes mesmo de casar. Divorciou-se
se de si mesma, deixou-se para trás por um grande amor, submeteu-se às vontades dele, acatou as ordens dele, abriu mão de seus esmaltes, sapatos, passeios, amigos, valores, raízes, sua leveza, seu riso fácil e a segurança de ser ela mesma. Deu provas de seu amor, deixando-se convencer. Ele é assim mesmo. As coisas vão mudar. É só uma fase. Repetiu tantas vezes isso, esforçou-se tanto para acreditar, desconstruiu-se e se deixou moldar. Nova identidade, agora mais apropriada. Nova personalidade. Ele prefere essa. Novas ideias combinam com as dele. Novos hábitos. A rotina dele é mais importante. Uma nova mulher, como ele sempre quis. E nem custou tanto assim. Ela apenas deixou de ser ela mesma. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Zina Paiva. Quantas mulheres não vivem dentro de relacionamentos assim, né? Sim, sim, sim. E a gente percebe que é um padrão, né? É um padrão tanto do abusador quanto da vítima. É uma história triste, é uma história que tem um processo triste, porque é um processo de desconstrução. É uma história que normalmente tem um final triste também. E a pessoa que está no relacionamento desse, a vítima, independente, né, se homem ou mulher, ela precisa aprender a entender os sinais para não cair numa dessa de novo. Nossa. Sabe? Isso está muito relacionado à dependência emocional, não é só financeira. Existem mulheres que se submetem a relacionamentos assim porque têm filhos e por uma questão financeira, mas outras estão assim por causa da dependência emocional. Exatamente. Aliás, existe um vídeo circulando na internet onde são dois cisnes, o preto e o branco. E o preto bate na cara do cisne preto, não, o cisne branco, e o cisne branco volta para dar a cara de novo. E o cisne preto bate no cisne branco e de novo, e de novo. É um vídeo tão angustiante que foi feito para mostrar como que a dependência emocional ela funciona. Sim. Então, muitas pessoas se submetem a relacionamentos por causa dessa questão. E eu tô vendo aqui, Zina, que você tem um trabalho, uma especialização em violência doméstica contra crianças e adolescentes. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Olha, essa é uma pós-graduação que eu fiz em 2005, também um processo bem dolorido, porque a gente vê isso, imagina, 2005, há quase 15 anos atrás, 20 anos atrás, já tinha uma porcentagem que atualmente ela só aumenta, né? Ela só cresce. E eu sendo professora, a gente lida diretamente com casos assim. Óbvio que um assistente social lida muito mais, muito mais. E esse curso foi um curso que eu tive que ter um preparo emocional para fazer. Porque nós tínhamos que ler os casos ali na íntegra, nos detalhes mais sórdidos, né? E tendo os alunos, tendo familiares nessas cidades, tendo essas convivências, então assim, foi um curso muito dolorido mesmo, mas também muito importante, porque obrigatoriamente tira a venda dos seus olhos, sabe? Não tem como você dizer, não é bem assim, as coisas vão mudar. Não tem como você dizer isso, porque você consegue ver o outro lado da cortina. Então, é um curso que, assim, eu não sei se ele ainda está... Na época eu fiz pela USP, a Universidade de São Paulo, não sei se ele ainda está vigente, se existem novas turmas, mas eu indicaria que todos os profissionais, principalmente professores, profissionais que lidam com crianças e com adolescentes, fizessem
esse curso ou algo parecido para poder levantar o alerta, sabe? A gente ouve, escuta alguma coisa e já fica em alerta, já cabe uma investigação para poder, de repente, estar fazendo algo para ajudar, para proteger, enfim. É de extrema importância. Muitas vezes os sinais que as crianças dão são ignorados, inclusive pelos próprios pais, né? Sim. Que a criança está sinalizando, a pessoa de fora não consegue identificar. Quer dizer, é um trabalho também que mexe muito com um profissional que tem que lidar com isso, principalmente assistente social. Nossa, imagina. Agora, esse seu livro Vozes Portuguesas, ele vai ser lançado em Portugal e é uma antologia, não, uma coletânea. Isso, também é uma coletânea, também tem vários autores, né, que fizeram a escrita de contos indígenas. Ele vai ser lançado, não em Portugal, ele vai ser lançado nos Estados Unidos, se não me engano, em Boston. Ele é um livro bilíngue, um livro para colorir e conhecer um pouco da nossa cultura, né? Eu participo desse livro com o texto O Pequeno Pajé, e ele fala um pouquinho de como que é em algumas tribos daqui do Brasil, quem escolhe o novo pajé, né? Quando o pajé morre, tem que ter o novo pajé. Existem tribos que são hereditários, é um cargo hereditário, e existem tribos que são escolhidos. Então, eu coloquei nesse texto que são os espíritos da floresta que escolhem o novo pajé quando o velho pajé morre, e as atribuições do novo pajé. Um pajé, ele é o líder que cuida da espiritualidade, que cuida da saúde, que conhece as plantas, os venenos, as curas. Ele tem uma ligação com o divino e traz isso para a aldeia. Então, esse meu texto, que está um texto bem lúdico, ele está trazendo essas informações. Eu achei importante não criar uma historinha, sabe? Não fantasiar uma história, porque eu acho que seria muito importante levar essa verdade da cultura indígena para fora do país. E aí o meu texto é o último do livro, porque está por ordem alfabética. Né? E aí, quantos pontos tem aí? Aqui nós somos 4, 6, 8, 10. Somos 11 escritores fazendo parte deste livro. E ele é todo ilustrado. Deixa eu ver aqui se dá para você ver. Isso, mostra pra gente. O meu é esse aqui. Consegue ver? Isso. Então, ele tá trazendo, né, a questão circular. Tá dando para você ver? Tá, né? Ele tá trazendo a questão circular, né, que é uma coisa que a maioria das tribos indígenas faz. Elas sentam em roda, conversam em círculo, um olha para o outro, todos na mesma, assim, podendo visualizar todo mundo. Então, eu trouxe essa informação circular. E também, no caso aqui do texto, o texto está saindo aqui da porta dessa oca. Então, aqui nessa oca morreu o velho pajé, e aí os espíritos da floresta estão indo procurar o novo pajé. E encontraram um curumim que pode estar sendo o novo pajé. E aqui a segunda parte do texto, que aí tem os percalços da vida, né? As dificuldades de todos nós, independentemente de ser um pajé, né? Então, os caminhos que ele vai trilhar, que é no conhecimento dele, o que ele precisa aprender a lidar com as responsabilidades de um pajé, né? E aqui, onde termina o texto, que está dizendo, né? Em ascensão, ele será conhecido como o grande pequeno pajé. Então, ele vai levar um texto para essa preparação. E aí eu trago essa informação, tanto a escrita quanto o visual, o lúdico, né? Pois é, e é interessante que a criança pode pintar, né? Pode pintar Sim. As ilustrações. Quem foi a ilustradora ou ilustrador do livro? O livro, ele tem um ilustrador que é da própria Literarte, né? Que ele se chama
Wellington Brito, mas o meu texto específico, ele foi ilustrado por Davi Paiva, que é meu sobrinho, que é artista plástico também. Então, ele foi ilustrado pelo Davi Paiva, e a tradução também é da Jéssica Paiva, que é minha sobrinha. Os demais textos, tudo em família aqui. Os demais textos foram traduzidos por alguém da própria Literarte. Já fica aí a indicação de ilustradores, artistas plásticos. Tem tradutor. Tradutor, exatamente. Porque tem muitos autores que assistem às entrevistas e pedem indicação de profissionais. Depois, Osina, você coloca nos comentários os arrobas, se você souber. Legal. Coloco sim. Aí o pessoal já clica. Esse Contos Indígenas para Criança é uma antologia que a autora participou com o texto O Pequeno Pajé. O livro foi lançado na Bienal, no Rio de Janeiro, agora, dia 2, sábado. Estávamos lá. E, posteriormente, ele será lançado em Boston, nos Estados Unidos. Que coisa maravilhosa! Que orgulho dessa mulher, gente. Poder fazer parte do mesmo grupo de uma autora desse calibre é muito bom, né? E aí, eu estou muito maravilhada de estar junto com você nesse grupo, imagina. É muita gente boa nesse grupo que a gente encontrou, né? Nossa Senhora! Além desses 2 livros que a autora tem participação, ela também tem um solo. Me corrija se eu estiver enganada. Fantasma tem medo do quê? É solo, não é, Zina? É mais ou menos. Mais ou menos. Inicialmente ele seria solo. Eu passei por um processo muito interessante por conta desse livro. Porque assim, meu Facebook, meu Instagram, eu já tenho há vários anos, mas eu não tenho nenhuma postagem pessoal, sabe? Eu gosto de dizer que a minha vida privada, ela é realmente privada. Sim. E aí, eu tive o desejo de fazer um livro, mas eu não sabia ainda muito bem para qual público, né? Qual tipo de história. Mas eu sabia que eu queria fazer um livro e eu queria deixar uma memória afetiva para os meus filhos. E semanas depois, o Theo, ele me veio com essa pergunta. Ele estava bem assustado. Ele me veio com essa pergunta: mamãe, fantasma tem medo do quê? Gampiro tem medo do quê? Gampiro. Lobisomem tem medo do quê? Então, todos esses seres assustadores, ele estava querendo saber do que eles tinham medo. E quando eu fui entender, né, essa pergunta dele, era ele, óbvio, que estava com medo de todos eles e queria vencer esse medo, enfim. E aí nós tivemos uma conversa muito bacana, e essa conversa, ela foi trazida para esse livro. E eu fiquei na dúvida se eu colocaria o Theo como autor ou não, exatamente por conta da exposição, né? Então a gente sabe que a internet é um mundo sem fronteira, a rede da pedofilia está muito ligada à internet, busca crianças na internet. Então eu passei por um processo de colocar ou não o Theo como sendo escritor também, como autor também, porque afinal de contas a história é toda dele. E aí eu acabei colocando, eu achei justo colocá-lo como autor dessa história, desse livro, que enfim, retrata uma conversa nossa. Então esse livro está constando na capa como Zina Paiva e Theo. Que maravilha! Mostra pra gente a capa de novo, pra gente ver essa belezura. Olha, gente, Fantasma tem medo do quê? Foi criado a partir de uma conversa com o filho da autora, que se chama Theo, que tinha 5 anos na época. O Theo tá com quantos anos agora? Agora ele tá com 8. 8 anos. E ele estava com muito medo de fantasma. Ai, essas ilustrações estão lindas. Quem foi o profissional? Foi de família também? Não. Não, mas também é relação próxima. Essas ilustrações lindíssimas foram feitas pela professora de arte e artista plástica, Paula Modenese.
Que delícia. Uma amiga Levanta muito só um querida. pouquinho. Uma mulher Aí, fantástica e que tem um dom assim, das artes incrível. E aí, ó, esse livro, eu achei ele bem bacana. Ele me encanta, né? Cada vez que eu releio é com um olhar diferente e os desenhos, a margem, sabe? Tudo muito produzido com carinho para o leitor e para encantar as crianças. E esse livro, como diferencial, tem lição de casa. olha! Tem uma lição de casa que a criança pode criar a própria estrofe, a ilustração, e aí eu até peço para que mande no Instagram pra gente, publique lá pra gente poder ter uma devolutiva, né? E ver como que a criança criou tanto o texto quanto o desenho, quanto a ilustração. Tá lindíssimo esse trabalho. O que o Theo achou desse livro quando chegou na mão dele? E aí, Theo, vem aqui contar pra Monique o que você achou. Mas bem rapidinho. Theo, o que você achou desse livro incrível? Legal. Olha que trela. Legal! Sim. Você descobriu do que o fantasma tem medo? Uhum. E do que ele tem medo? Já ri. Tem que ler o livro pra saber. Ah! Não é, mãe? O Theo me deu um corte Tramontina agora! Foi rápido. Corte rápido, Tramontina do céu! Adoro criança por causa disso, gente! Me botou logo no meu lugar. Muito bem, Theo. Tem que ler o livro para saber do que o fantasma tem medo. Palhaçada, quer botar spoiler na live? Theo, você é maravilhoso. Adorei a sua sinceridade, tá? Theo, você já vai escrever outro livro? Já tem planos para um novo livro ou não? Não, mas a mãe tem. Vai, mãe, conta o nome do próximo? Eu chamei o Theo para fazer parte comigo. Tem 2 novos que estão em fase de ilustração e revisão de texto, que eu quero a opinião dele. Esse eu quero a opinião dele, para ele ser de verdade, né, um escritor, uma pessoa que interferiu no texto, que alterou. Um vai se chamar Igualmente Diferentes. O outro é Não Seja Amiga Dela, né, mãe? Não, ainda não. O outro é Um Elefante Atrás da Orelha. E o terceiro, que nós estamos ainda conversando, vendo as possibilidades, provavelmente vai se chamar Não Seja Amiga Dela. Nossa, Não Seja Amiga Dela. Sim. Esse título Só pra curiosidade, né? Caramba! E você pode dizer pra gente o que se trata, esses livros que estão vindo aí no mercado, ou não? Podemos, né? Não sei, mãe. Podemos. Dependendo de você, né? Tá. Igualmente Diferentes, ele trata de coisas que são, à primeira vista, são totalmente opostas, totalmente contrárias, mas elas partem de um ponto em comum. Por isso que se chama Igualmente Diferentes. Então, por exemplo, são diferentes como a água e o vinho, né? Quando a gente ouve falar, a água e o vinho, mudou da água para o vinho, quer dizer, é totalmente oposto, mas os dois são líquidos. Eles mantêm uma igualdade. São diferentes como o leão e uma cobra, que são animais que fazem parte do ciclo da vida. Então, durante todo o processo da história, eu pego elementos que, à primeira vista, são totalmente opostos, mas que eles sempre partem de um ponto em comum. Eles sempre têm algo em comum. E aí eu começo tanto de elementos da natureza, animais, e até vamos para o ser humano, questões mesmo de religião, cor de pele e tudo mais. Então, Igualmente Diferentes, ele trata disso. E o outro? O Elefante Atrás da Orelha, ele vai falar, sabe quando a gente tem aquela pulguinha atrás da orelha? A gente tem uma dúvida, a gente tem uma questão que não está conseguindo resolver.
Aí eu brinco, eu falo que às vezes essa pulga, ela cresce tanto que se torna um elefante. E a pessoa fica com o elefante atrás da orelha. Nossa, O interessante essa metáfora, né? E o terceiro, que esse a gente está em fase de construção ainda, que provavelmente vai te chamar Não Seja Amiga Dela, seria mais ou menos como um autodivórcio infantil. Porque eu sou professora já há 26 anos, e quando duas crianças trazem para a escola uma discussão, uma briga, alguma coisa assim entre elas, então vamos se dar de conta, são duas amigas, a Mariazinha e a Aninha. A Mariazinha bateu na Aninha. Normalmente, a forma que a gente resolve, não ouvindo muito bem, às vezes a gente até ouve as duas e fala assim, Mariazinha, pede desculpa agora. A Mariazinha, desculpa. Ela não tá querendo pedir desculpa. Ela tá com mais raiva da Aninha porque ela foi obrigada a pedir desculpa, né? Aninha, agora dá a mão pra amiguinha e vão brincar. Então, tradicionalmente, a gente faz isso. A gente tá dizendo pra essa criança que, olha, você não me venha mais com problemas, tá? Você apanha quietinha e vai lá se resolver. E quando essa Aninha cresce, ela vai estar em relacionamentos tóxicos e abusivos e agressivos, e ela vai entender que ela tem que continuar apanhando de boca fechada. Então, com essa história, eu quero trazer a seguinte mensagem. Olha, tudo bem para você não ser amiga da pessoa que bate em você. Sim. Você não precisa ser amiga de uma pessoa que está te batendo todo dia. Não seja amiga dela. Porque ela não é sua amiga. A pessoa que está te batendo não gosta de você, não te respeita. Você não precisa ser amiga de uma pessoa dessa. Nunca, gente, isso nunca fez tanto sentido. Eu passei a minha infância inteira dando mão para pessoas que judiavam de mim, faziam bullying na escola. Não só eu, como várias pessoas. Centenas de crianças passam por isso, passaram por isso. Sim. E nunca fez tanto sentido. E ninguém nunca falou não seja amiga dela. Você Exato. Não tem que ser amiga dela, né? E muitas vezes o bullying ele é isso. A gente acaba punindo a vítima, né? Porque o agressor, ele só tem que falar desculpa. Olha como é pesado para a vítima. O agressor só precisa falar desculpa, não precisa nem ter de coração. Desculpa. Ai, pronto, ó, falou, vai brincar. Da mãe vai brincar. Nossa. Então, assim, é sobre isso. É sobre isso. E eu acho que esse título, ele vai causar uma estranheza logo de início, né? Porque como assim você está escrevendo um livro para criança e não é politicamente correto você dizer não seja amiga dela? Não seja amiga dela. Aí tem que entender o contexto, tem que entender a história para poder, assim como você disse, né? Nunca fez tanto sentido. Nunca fez tanto sentido. Hoje, óbvio, adulta, eu excluo da minha vida quem eu quero, quem me faz mal, quem me maltrata. Eu excluo, eu não vivo mais. Mas a minha adolescência inteira, minha infância inteira, eu estive mergulhada em relacionamentos tóxicos, familiares, amizades, namorados, e nunca fez tanto sentido que você acabou de falar. Eu nunca tinha parado de pensar desse jeito. E eu olho a minha volta e estou pensando em várias amigas que eu tenho no momento. Acredito. Que loucura! Agora, esse teu livro, né, que você está produzindo e tal, ele não vai ser você vai passar essas mensagens de forma lúdica para que crianças entendam essa mensagem, ou vai ter uma faixa etária mais acima, tipo 14, 16, 15? Como é que vai ser isso? Você já tem ideia ou não?
inicialmente, eu acredito que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o fantasma, né? Inicialmente, eu estou pensando em criança mesmo. Criança ali de pré-escola, fase de alfabetização, né? E o fantasma, quando eu fiz, eu pensei nisso. E o fantasma já foi trabalhado com adolescentes, já foi trabalhado com adultos. Eu recebi várias cartas de adultos que contavam seus medos, né? Então, eu acho que vai ser um livro que ele vai estar direcionado a uma faixa etária por obrigação de estar direcionado, mas que talvez ele faça sentido para todas as idades. E numa linguagem mais fácil, digamos assim, mais acessível, de mais fácil entendimento, acredito que ele possa ser explorado por todos. Porque a gente até vê... Pode falar. Não, a gente até vê assim, né, como livros, vídeos falando para adultos, sim, para mulheres. A gente não tem isso para crianças ou para adolescentes, ou se tem é um número muito pequeno. E as relações humanas, inclusive as tóxicas, elas acontecem, como você disse, em todas as idades e em todos os âmbitos sociais, família, escola, trabalho. Então, eu acho importante tratar isso com as crianças pequenas para que, quando o Theo tiver uma questão dessa, que ele consiga se entender, administrar, digerir e não precisar estar numa idade adulta, como você falou, né? Hoje você exclui as pessoas da sua vida, mas você teve que passar por todo um processo dolorido, um processo de maturidade para poder chegar nesse ponto de excluir. Que as crianças não precisem chegar na idade adulta, que consigam excluir saudavelmente pessoas tóxicas da sua vida. Isso. Escolher relações mais saudáveis, cada vez com idades menores. É aquela conscientização e educação na infância, sim, e educação dos pais. A geração, sim, passada e retrasada precisam de educação. Sim. Porque os nossos avós, os nossos pais, não vão muito longe, não. Nossos pais, eles não tiveram nenhum tipo de educação voltado a isso. Sim. Os pais batiam nos filhos, os pais viam o bullying como uma coisa normal, os professores não tinham essa conscientização infantil de conversar, de instruir, engole o teu choro e vai embora. E é isso que você tem que fazer. Sim. Né? E aí tá aí o número de adultos acima de 35 anos, por exemplo, que às vezes não lidam bem com uma frustração ou que estão pirando. Principalmente a questão emocional, porque não consegue entender a emoção. Exato. E isso, gente, gera conflitos que ultrapassam gerações. Porque sim, se você não se educa emocionalmente, você não tem emocional para educar um filho, que não vai ter emocional para educar o filho dele. E assim as gerações vão ficando conturbadas, cada vez mais conturbadas. Exatamente. Eu estava falando assim na live agora que a gente está tentando consertar ou reparar alguns erros que estão vindo lá de trás. Mas para essa geração que está chegando agora, a gente está tendo que se autoconsertar para não estragar essa galera. Porque elas estão vindo com muita força. A internet está vindo com muita força, cheia de opiniões equivocadas, baseadas em nada. Baseadas em nada. Você está vendo um monte de grupos levantando bandeira baseados em nada. Com centenas de seguidores no Instagram, no TikTok. Pessoas que pensam daquela forma. Então, isso para mim não é usar a internet para instruir e educar. E aí, a geração que está vindo agora, que é a minha de 30, 40, a gente tem que segurar as pontas. Senão a gente vai enlouquecer. Sim. Porque essa geração está totalmente equivocada e alienada em vários fatores. Sim. E aí a gente está vendo adolescente ansioso,
depressivo, se cortando. Não que isso não acontecesse lá atrás. É porque lá atrás a gente não falava sobre isso. A gente engolia o choro e vinha embora. Hoje eles vão para a internet e se matam na frente da internet. Exatamente. Exatamente isso. Isso é assustador, né? É assustador. E esse processo da gente, dessa nossa geração, ter que reparar danos, e também é um processo de autoconhecimento, Sim. é um processo dolorido. Muitas vezes a gente vai ter que enfiar o dedo na ferida, sim, e fazer sangrar de novo para poder cicatrizar de um jeito tranquilo, né? Exatamente. Então ainda temos que superar as nossas próprias dores para poder ir para frente. Superar, digerir, entender, né? Não simplesmente jogar para debaixo do tapete e deixa lá. Chega uma hora que o tapete, a altura do tapete está lá no teto, não tem mais nem como colocar nada embaixo. Você vai ter que enfrentar. E além disso tudo, a gente tem que se cuidar. Hoje, quando a gente fala que vai procurar um terapeuta, um psicanalista, um psiquiatra, a gente já não tem tanto medo de ser taxado como louca. Ou como louco. Porque antigamente ninguém procurava ajuda. Imagina, o que vão pensar? O que vão pensar? Exatamente. Saber que uma pessoa, imagina uma pessoa da família foi no psicólogo. O que os vizinhos vão pensar? Foi num psiquiatra, tá tomando remédio tarja preta. Que coisa horrível, que vergonha para a família, né? E aí você vai ali se trancando naquela família tão tóxica, aquela família tão devastadora, acabando com a sua vida, com o seu emocional, com a sua estrutura de tudo, e mais para fora de casa tá tudo lindo, maravilhoso. Não dá para ser assim mais. Não. Exatamente. Então a gente tem que se cuidar, olhar a geração que está chegando e reparar os malfeitos que vieram lá de trás. Quer dizer, a galera de 30, 40 anos tem que segurar as pontas. A verdade é essa. Hoje a gente consegue ajuda da melhor maneira possível, seja virtualmente, com sessões com profissionais qualificados, seja conversando, fazendo algum tipo de terapia. Mas, gente, a geração de agora, TikTok, Instagram e daqui para frente, que tem o maior índice de ansiedade, depressão e suicídio de adolescentes e crianças. Então, é bom que a gente fale sobre isso, principalmente porque a gente está no mês de setembro, né? O mês amarelo. Agora, Zina, você é formada em educação artística, pedagogia e letras. Tem pós-graduação em psicopedagógico institucional. O que é isso? A psicopedagogia institucional, ela é uma forma, como é que eu posso explicar? É a junção da psicologia com a pedagogia, e ela é aplicada dentro da escola. Tem a institucional e tem a clínica. Os psicopedagogos clínicos, eles fazem atendimento fora da escola, né? Eles aplicam testes, eles têm um encaminhamento diferente do institucional. E a psicopedagogia, ela nos ajuda a identificar algumas questões de aprendizagem, algumas questões até emocionais, e procurar um outro encaminhamento diferente do que somente o professor daria. E aí entra a especialização dela em violência doméstica contra crianças e adolescentes e educação musical. O que seria essa educação musical? A educação musical é mesmo trazer a música para dentro da escola, o conhecimento da música, a construção de instrumentos, porque assim, a música ela é incrível. Eu acho que de todas as linguagens artísticas, a mais completa é a música. Porque até uma pessoa que é surda, ela consegue sentir a vibração do som. Então a música, ela atinge literalmente todo mundo, né? É uma pessoa que é cega, ela não consegue ver um quadro na parede. Uma pessoa, ela não vai conseguir apreciar visualmente
um espetáculo. Ela tem os outros sentidos, mas a visão ela não tem. E a pessoa que não ouve, ela consegue sentir a vibração da música. E a música, ela é muito isso de conjunto, o ritmo, o trabalho em grupo, a harmonia, trazer essa coisa da música para o grupo, para as pessoas. Então, criar um grupo que se respeita, um grupo que tem essa harmonia, uma das linguagens que a gente mais trabalha é a música. É o cantar, é a construção de instrumentos, é entrar no ritmo, é isso. Trazer toda essa linguagem, toda essa riqueza da música para dentro da sala de aula, para dentro da escola, na construção de grupos. Agora, a nossa autora também faz parte da Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul e ganhou um prêmio agora, no dia 2, sábado, na Bienal. Que linda! Conhece? Que maravilha! Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul. Nossa, eu tô me sentindo, sabe? Mas é óbvio, né, gente? Maravilha. Agora, Zina, me diz uma coisa. Onde as pessoas podem comprar, adquirir seus livros? Fantasma tem medo do quê? Contos indígenas para crianças e vozes portuguesas. Pode ser diretamente comigo no Instagram, @ZinaPaiva, e também no Instagram do Fantasma, que é o @fantasma tem medo do quê? Pode ser nesses 2 endereços. Colocando no Google, Fantasma tem medo do quê? Ele já aparece os lugares onde ele está sendo vendido, pela livraria Sportesse e outros, eu não sei muito bem como é que chama, Marketplace, acho que é isso, né? Outros lugares, enfim. Mas pode adquirir diretamente comigo também. E aí, agora, os outros 2. É @ZinaPaiva. Zina com Z de zebra e 2 N's. Vou marcar a autora na entrevista. Vocês vão poder assistir no Instagram dela, no meu, em todas as plataformas do podcast. O Livro Não Me Livro. Canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music. Então já corre lá, já se inscreve para poder acompanhar as entrevistas. Zina, querida, que delícia ter você no meu projeto nesse mês de setembro, falando sobre coisas importantíssimas para um público muito importante. Então, assim, é só te agradecer teu trabalho literário, teus livros, teu carisma, te parabenizar mais uma vez pelo teu prêmio e que você volte sempre que você quiser. Obrigada, querida. Imagina, obrigada, Monique. Assim, foi uma honra estar aqui conversando com você, trazendo os livros, falando um pouquinho dos projetos. Com certeza eu voltarei, com certeza. E cada novidade eu quero divulgar com você, eu quero conversar com você. E que a gente possa se encontrar ainda em muitas outras bienais. Adorei. Eu também adorei. Com certeza vamos nos ver nesse mundo da literatura muitas vezes. Gente, quero muito agradecer quem ficou aqui. Estou vendo uma galera que entrou, que saiu, que permaneceu. Vocês foram incríveis. Muitíssimo obrigada. O pessoal que vai assistir depois, dizer que já já eu volto com mais bate-papo literário. Zina, um beijo, amor. Obrigada. Beijo, tchau.